Olá, meu nome é Ricardo e dando sequência aí à criação do nosso aplicativo para a configuração do Windows 7, nós vamos hoje criar a função para gravar no registro as alterações do nosso sistema. Então, após a aula de hoje, teremos o nosso configurador do Windows 7 totalmente concluído e pronto para ser utilizado. Então, primeiramente, vamos abrir a nossa UNT Funções. E nós vamos ter que criar aqui uma função para gravar no registro. Então aqui, abaixo dessas duas funções, ou abaixo da primeira aqui, ó, a gente vai criar uma nova class function, que vai ser gravar registro. Essa função ela também vai receber igual aqui a de cima, ó, ela vai receber uma root key, uma key e um campo, root key, key e um campo do tipo string, e ela vai receber também um valor. Então esse valor aqui, ó, nós vamos ter que fazer ele do tipo, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui um ponto e vírgula, e o valor vai ser do tipo variant, que a gente pode mandar qualquer valor para cá. E essa função ela vai nos retornar um boolean, que é verdadeiro ou falso. Por que isso? A gente vai mandar para ele qual é que é a chave, qual é que é o campo, qual é que é o valor que a gente quer gravar no nosso registro, e vai retornar verdadeiro se ele conseguiu gravar ou falso se ele não conseguir gravar. Então a gente pode controlar isso daí. Então vai ficar mais simples a gente fazer essa gravação. Agora nós vamos dar um Ctrl Shift C para implementar a função. E ele criou para nós a implementação aqui. Nessa implementação aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Tá faltando ainda uma coisinha. Vamos apagar aqui a nossa implementação. Tem mais coisa que a gente tem que colocar aqui. Ó. A gente tem a root key, aqui o campo, que é do tipo string. O valor, que é do tipo variant, e a gente também precisa o tipo de dados, né? Então vamos colocar aqui tipo dados, que é dois pontos do tipo tregDataType, que é aqueles tipos que a gente está utilizando na função de leitura também. Então a gente vai ter que mandar o tipo de dados para a gente saber se é para gravar um inteiro ou se é para gravar uma string lá no nosso registro. Então essa sim vai ser a nossa função. Ctrl Shift C para gerar a implementação. Essa vai ser maiorzinha um pouco, né? Então a gente vai pegar o seguinte. Vamos dar um tab aqui para começar, né? O result, para começar, ele é falso, certo? Então a gente começa com o resultado falso. Depois que a gente fez isso, então a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho um end sobrando, aqui, um endzinho sobrando. Depois que a gente definiu que o registro, que o resultado é para ser falso, a gente faz a mesma coisa que a gente fez na nossa rotina de leitura. A gente vai dizer que o reg é dois pontos igual a tRegistre.create e vamos colocar aqui key underline all underline access, key all access, para ele ter acesso total, leitura e gravação. A gente vai dizer que o reg.openKey ele é para abrir open, não, a gente tem que definir primeiro a root key. Então o primeiro aqui, reg.rootkey vai ser igual, dois pontos igual a root key, que é a variável que veio no cabeçalho da nossa função. Reg.openKey, a gente vai dizer que ele é para abrir aqui, que é a variável que veio lá na nossa função, e a gente vai dar um true para ele criar essa chave caso ela não exista, porque aqui a gente vai fazer gravação, então a gente precisa que a chave esteja criada, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver qual é que é o tipo de dados
e vai tentar fazer, e vai tentar não, e vai depois, de acordo com o tipo de dados, a gente vai fazer a gravação no nosso registro. Então a gente vai pegar o seguinte, tipo dados é a nossa variável, então if tipo dados for igual a rd string, que é texto, then, então vamos colocar aqui um begin-end para a gente começar. Dentro do begin-end a gente vai fazer de novo o try except end, para que se der algum erro ele possa apenas retornar um resultado falso. Então, no try, a gente vai tentar gravar a informação no registro. Então, a gente vai dizer que o reg.writeString, a gente tem que colocar o nome da chave e o nome do valor. Então, o campo que a gente quer gravar aqui vai ser o campo, a variável campo, e o valor, então, vai ser a nossa variável valor. Pronto, então nós vamos gravar no campo o valor que a gente quiser gravar. Depois que a gente gravou, a gente vai dizer que o result é igual a true. Então a gente está retornando o resultado verdadeiro. Caso gere uma exceção, a gente vai dizer que o result é igual a false. Então ele vai gerar um resultado falso na nossa função caso dê erro na nossa gravação. Feito isso daqui, vamos para o próximo. Nós temos o string e o integer. Ok. Então vamos lá. Se o tipo de dados é rdString, então fizemos isso daqui. Agora vamos copiar esse tipo dados aqui, ó. Vamos colar aqui, vamos colocar um else if tipo dados. Aqui não pode ter ponto e vírgula antes de else. Se for rd integer, então a gente vai dizer que aqui ele é para dar um reg.writeInteger, campo e valor. Resultado true, caso der uma exceção, resultado false. Exatamente igual. E agora a gente dá um else. Aqui não pode ter ponto e vírgula antes do else também. Então, else aqui, o result é igual a false. Então, caso contrário, caso ele não consiga fazer, caso não for string e não for integer o tipo de dados, ele vai dar um resultado falso dizendo que não conseguiu informar a gravação. Executando o nosso programa para ver se não tem nenhum erro. Tem um errinho aqui, o que aconteceu? Aqui, ó, nós temos que definir então o nosso str_key e aqui entre parênteses a nossa root key, que a gente tem que converter, né, para conseguir acessar, assim como a gente fez aqui embaixo, a str_key, toHkey, né, e a root key. Agora deve estar ok e executando o nosso aplicativo. Está aí executado. Ok, agora vamos lá para a nossa Unity principal. Aqui no botão de aplicar as mudanças, a gente vai ter que chamar, a gente criou uma função aqui chamada carrega dados, certo? Agora, uma procedure, desculpa, não uma função. Agora, a gente vai criar aqui de novo uma nova procedure, salva dados, que é para salvar as informações. Ctrl Shift C para gerar a implementation dela. E aqui no nosso botão, no nosso salva dados aqui, ó, esse nome aqui, salva dados, a gente tem que colocar no botão salvar mudanças. Então aqui a gente vai colocar salva dados. Agora, dentro da rotina salva dados, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que verificar quais os itens que estão marcados e mandar gravar o valor no registro do Windows. Então funciona da seguinte maneira. Ó. O primeiro item aqui, ó, que é o CHK ícone lixeira, então a gente vai verificar se ele estiver marcado. Então, if CHK ícone lixeira ponto
checked for igual a true, então aqui a gente coloca daí begin end, apagar o último ponto e vírgula, else begin end. Então, se ele estiver marcado, a gente tem que gravar lá no registro as informações. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui dentro desse begin end, ó, a gente vai pegar o nosso t funções ponto grava registro. Aqui nós temos que informar a root key, entre aspas simples, a key, entre aspas simples, e o campo, entre aspas simples. Depois nós temos que informar o valor, que não precisa ser aspas simples, porque é um tipo variant. E depois nós precisamos informar o tipo de dados, que é o RD integer. Integer. Aqui nesse RD integer, provavelmente ele vai dar um errinho para vocês aqui, porque vocês não estão utilizando a unit registre aqui em cima, né? Então aqui, ó, nós temos que colocar também o registre na nossa uses da unit principal, que ele não vai pegar lá da funções. Agora sim, a gente tem que fazer a inserção das informações aqui, ó, a gente vai ter que fazer a gravação no registro. Então, o primeiro, que é o ícone da lixeira, ó, se ele tiver marcado, ele tem que estar com 0, certo? Se não, ele tem que estar com 1. Então, a gente vai ter que gravar essas informações. Vamos copiar tudo aqui para a gente poder utilizar. Ó, vamos copiar o primeiro do nosso monitoramento aqui, ó. Vamos abrir um espaço aqui embaixo, fora do nosso aplicativo. Então, o primeiro parâmetro, que é a root key. O segundo parâmetro é a key. Vamos dar um Enter aqui, ó, só para a gente poder organizar isso aqui certinho. Depois de cada vírgula aqui, ó, eu vou dar um Enter, que é para ficar tudo certo. Depois daqui é o nosso valor, então é este daqui, ó. O nosso valor, nesse caso aqui ele é um integer, então aqui o valor dele vai ser, se ele tiver marcado, a gente vai ter que colocar 0, e se não, a gente vai ter que colocar 1. Confere? Então, ó, se ele estiver marcado, a gente coloca 0, se for 0, né? Se não, a gente coloca 1. Então, se estiver checado, a gente grava o valor 0. O tipo aqui, então, é RD integer. E se não, a gente vai gravar 1. Então, a gente vai fazer assim, ó, agora copia tudo isso daqui, que é um item, né? Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula aqui no final. Pega do monitoramento aqui o New Start Panel. Aqui, em vez de Classic Start Menu, New Start Panel. E grava 0 também. Os dois itens são 0. 0 e 0. Então, se estiver marcado, marca 0. Se estiver checado essa opção da tela, né, marca 0. Se não, vai marcar 1. Vamos copiar tudo isso aqui. Vamos vir aqui no nosso else. Vamos colar aqui dentro. E aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, o primeiro item já está pronto e funcionando. Então, o nosso salva-dados já está configurado para funcionar. Vamos pegar aqui e deletar tudo isso daqui que a gente tinha, né? Ok, salvamos todo o nosso aplicativo. Vamos compilar o nosso project dando um Ctrl F9 ou vindo aqui em Compile para gerar o nosso executável. Vamos minimizar aqui a tela, pegar na nossa pasta aqui, ó, abrir o aplicativo, vamos minimizar a pasta. Então, esse primeiro item aqui, ó, não está aparecendo. Vou dar um botão direito atualizar na área de trabalho. Marquei aqui,
dei um salvar mudanças, botão direito, atualizar, já apareceu o ícone da lixeira para a gente. Desmarquei, dei um aplicar, botão direito atualizar, sumiu o ícone da lixeira. Então já está funcionando a questão de gravar no registro as informações. Isso aqui, ó, você pode fazer tudo numa linha também. Eu só fiz aqui para vocês enxergarem todo o procedimento. Agora o que você precisa fazer? A mesma coisa para os demais itens do monitoramento. Então, para todos eles vai ter que ser feito isso. Então, eu vou fazer como eu fiz na aula passada. Eu vou fazer todos eles aqui. Vou colocar tudo numa linha só, para ficar mais prático de vocês visualizarem também, né? E vou fazer cada item aqui de acordo com o que eu preciso que seja feito. Sempre se estiver marcado vai ser o valor de baixo, né? E se não estiver marcado vai ser o valor de cima que eu vou gravar no registro. Então todos eles aqui, ó, no nosso caso, deixa eu ver, todos eles são do tipo inteiro, então vai facilitar um pouco para a gente fazer a gravação. Então vamos organizar isso aqui em uma linha só. Ó, aqui, deixa eu só mudar aqui para Classic, deixa eu maximizar. Ó, vai ficar nesse estilo aqui, ó. Assim e assim. E aqui embaixo a mesma coisa. Vai ficar aqui pertinho. Aqui encostadinho também. Aqui também. E aqui também. Então vai ficar nesse formato aqui, ó, tudo numa linha só. Agora é só repetir o procedimento para todos os outros itens, assim como a gente fez aqui em cima com a leitura de informações. Então eu vou dar uma pausa na aula e assim que estiver concluída eu volto para a gente testar todos os itens aqui no nosso computador. Bom, terminaram de colocar as informações aqui para gravação, então você deverá ter algo parecido com o que você pode ver na tela. Lembrando que para cada valor aqui, né, cada um desses valores aqui é um item que você precisa ter, ó, cada um deles com a informação, né? Então nós temos aqui toda a rotina de gravação de informações também pronta, ó. Então o salva dados também está ok. Salvamos tudo aqui, deixa eu colocar o layout clássico de volta aqui, ó. Nós vamos compilar o nosso projeto, dando um Ctrl F9 ou então um compile. Vamos minimizar aqui. Vamos abri-lo através da pasta e agora todas as funções estão funcionando, digamos assim, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou marcar aqui para ele mostrar o ícone da lixeira, o do usuário, o do meu computador na área de trabalho. Vou dar um aplicar mudanças, atualiza a tela, mostrou todos eles. Se eu marcar ainda locais de rede, painel de controle, ó, atualizar, todos eles estão mostrando. Vamos entrar aqui em personalizar, alterar ícones da área de trabalho. Ó, permitir que temas alterem os ícones da área de trabalho está desmarcado. Se eu vim aqui, ó, e desmarcar esse item, vamos lá, ó, já veio marcadinho aqui, então já está tudo funcionando corretamente. Outra coisa, exibir o painel de controle em ícones. Se eu entrar aqui no meu painel de controle, ó, ele está em ícones. Se eu desmarco aqui e dou um aplicar aqui, salvar mudanças, vou entrar no painel de controle, está em categoria já, ó, voltou ao padrão que era. Ocultar a barra de idiomas, esse aqui provavelmente sem reiniciar o computador ele não vai aparecer a barra de idiomas, então não adianta a gente mexer aqui que ele não vai mostrar. E desativar o controle de contas de usuário, vamos desmarcar aqui, dar um aplicar, aqui. Ok, vamos atualizar tudo, vamos lá no nosso painel de controle, contas de usuário, controle de contas de usuário, pode ver que está aqui no padrão, ó. Se a gente desmarca aqui, ó, quer dizer, se a gente marca para desativar o controle de contas, dá um aplicar, viemos aqui, está desativado. Então todas as opções estão funcionando corretamente. E assim nós podemos aplicar as configurações e também as configurações são lidas conforme a gente abre. Por exemplo, ó, vou marcar aqui lixeira e usuário. Ok, estão aqui. Se eu fechar o meu programa e abrir ele de novo, já vão vir marcadas aquelas duas opções. Então, tanto as rotinas de leitura quanto de gravação estão funcionando corretamente. Ó. Está aí o nosso programinha prontinho funcionando. Agora resta para você, como tema de casa,
fazer um programa com as configurações que a gente ensina aí no curso de configuração e instalação do Windows 7 ou do Windows XP, fazer um monitoramento e criar um programa para gravar todas as informações então no seu computador. Isso aí vai agilizar muito a tarefa de formatação de máquina, seja para clientes ou para você próprio. Então, você tendo um programa desse tipo aqui, você pode inclusive vender esse aplicativo por uma quantia de dinheiro aí para técnicos que fazem manutenção de PCs. Então, as utilidades são muitas. Resta que você aplique a lógica que a gente aprendeu aqui e crie as suas configurações de acordo com a sua necessidade. Eu espero realmente que esse curso tenha sido útil para você, que quem tem acompanhado ele, que quem acompanhou até o final tenha gostado do conteúdo, tenha aprendido. E fica aí a dica. Testem, façam vários testes, não se contentem só com o que vocês aprenderam aqui. Vão fazendo testes diferenciados, vão criando suas próprias configurações para que vocês possam então montar um banco de dados de configurações e criar um aplicativo daqui a pouco aí para melhorar o desempenho do sistema e tudo mais. Então você pode procurar na internet também alterações de registro que sejam úteis para colocar no PC. Eu vou colocar uma aqui. Eu tenho um site salvo que eu tenho algumas informações aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Este site aqui, o howtogeek.com. Nesse site aqui você tem várias informações aí sobre registro do Windows, ou então você pode pesquisar no Google por tweaks para o Windows 7 ou tweaks Windows XP. Você vai achar várias opções de configurações via registro para que você possa melhorar o desempenho do computador e assim por diante. Então vamos só aguardar carregar o site aqui para eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse howtogeek.com nós temos aqui o de 50 best registry hacks to make Windows better, ou seja, 50 hacks de registro para fazer o Windows melhor. Então aqui você tem vários itens que você pode estar utilizando. Então você acessa aí o site, você procura no Google e você vai ter muita informação útil para você utilizar. Por exemplo, aqui, ó, prevenir o Windows Update de forçar o reinício do seu computador. Então, como é que você faz? Você clica aqui, ó, e você vai ver aquela dica de registro, como que você faz ela. Então, você tem aqui, ó, na telinha aqui ele tem o caminho da chave de registro, e daí ele diz aqui qual é que é o valor, ó, um dword. Então, você pode fazer um dword com um valor de 1. Então você pode estar criando essas informações no registro tudo via Delphi. Então você pode melhorar muito o desempenho da sua máquina. Então esse foi o nosso curso sobre manipulação do registro do Windows com programação e com scripts. Ressaltando novamente, se você tiver dúvidas, você pode postar o seu comentário, que a gente está aí para responder as suas dúvidas na medida do possível. No mais, o meu muito obrigado a todos que acompanharam, espero que tenha sido útil e eu aguardo todo mundo no nosso próximo curso. Até mais!